Muito bem, muito obrigado pela audiência que todos vocês proporcionam ao nosso programa Espaço Cidadão, e quero mais uma vez enfatizar que a audiência de cada um de vocês é muito importante, porque são também formadores de opinião, né? Assistem a programação da TVAL e assistem também o nosso Espaço Cidadão. E aqui nós tratamos de assuntos que dizem respeito a cada um de nós de Santa Catarina, porque não também de fora de Santa Catarina, mas especificamente aqui de Santa Catarina nós vamos tratar mais uma vez de um assunto bastante palpitante. Nós vamos falar sobre a questão do El Niño em Santa Catarina, as consequências deste fenômeno para Santa Catarina. E nós temos aqui uma pessoa muito querida, simpática também, Obrigada. que trabalha na Diretoria de Resposta de Desastres, ou seja, ela é a diretora, é a Caroline Margarida. Tudo bem, Caroline? Tudo bom. Tudo em paz, tudo tranquilo. Você tem uma profissão diretora de resposta de desastre. Quem olha assim esse nome, diz, meu Deus, essa mulher nem dorme à noite quase, de tanta preocupação, só respondendo desastres e coisas. Como é que é essa tua função? As chuvas dos últimos dias, do último mês, né, praticamente, teve um acumulado muito grande de chuva no estado e realmente a gente tem trabalhado incessantemente. Desde o começo do mês já a gerência de monitoramento, ela tinha essa previsão junto com a Epagre-Ciran, que é o nosso órgão oficial do estado, essa previsão de um grande volume de chuva no começo do mês, ali depois do dia 8, né? A previsão era poder chover até 300 milímetros em alguns municípios, de acordo com alguns modelos, né, hidrológicos. Essa previsão ela foi um pouco mais amena, mas chegou a chover 200 milímetros em diversos municípios e já no dia 8 a gente começou a ter então as primeiras ocorrências. No então, mês ocorrências passado, de vendaval, de granizo, de enxurrada, de chuvas intensas. No mês passado, mês de outubro, em Joinville, que é a minha região lá, minha cidade, tivemos chuvas incríveis lá, sabe? E também tivemos no oeste do estado um granizo que pedra quase o tamanho de um ovo. Sim. Que, em muitos lugares do estado, né? E vocês, depois que acontecem esses fenômenos, qual é a atividade exata de vocês? O que vocês fazem? Fazer o levantamento para passar para as autoridades? Sim, na verdade, no primeiro momento, a partir dessa previsão da Epagre-Ciran e da nossa gerência de monitoramento, a gente fica em alerta e a gente aciona, então, as forças operacionais do estado. Então, a gente, como Defesa Civil, a Defesa Civil ela é um órgão de coordenação e articulação, mas ela precisa dos seus braços operacionais. O que quer dizer? Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, Serviço Aéreo Policial, a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Vocês estão... Isso mesmo, a gente precisa do apoio desses órgãos para trabalhar as ações de Defesa Civil dentro dos municípios. Então, mês passado, com essa previsão, já inicialmente foi acionada essas forças do Estado, elas atuaram no socorro da população, né? No segundo momento, a gente entra, então, a partir do momento que o município começa a levantar os danos e prejuízos, quando a água começa a baixar, o município começa a levantar os danos e prejuízos, começam a surgir, então, as decretações de ação de emergência, né? E as homologações dessa situação pelo Estado, e aí a gente começa a entrar, então, com recursos, principalmente recursos materiais, envio de cesta básica, kit de higiene, kit de limpeza, colchões, kit de acomodação. Então, a gente começa a assessorar o município, principalmente as pessoas desalojadas e desabrigadas nesse sentido. Depois entra num terceiro momento, que seria o restabelecimento dos serviços essenciais, né? Então, restabelecer os acessos, fornecimento de água, fornecimento de energia. Isso. E aí, no último momento, entraria realmente com a reconstrução do município, instalações públicas, infraestrutura pública danificada pelo evento ou pelos eventos, né? Esse ano está mais ou menos dentro daquilo que vocês esperavam? Está mais ou menos como os outros anos, ou nós temos já uma preocupação maior em função do que está acontecendo? Nós temos aqui no estado um grupo de meteorologistas junto com a nossa gerência, como eu falei, da Epagre-Ciran, que é o órgão oficial, que fazem previsões trimestrais, né? Exato. Então, já desde o início do ano, já estava se prevendo a ocorrência do El Niño, então, esse ano, né? Inicialmente mais severo, depois ele atenuava, mas realmente, né, nos últimos meses já tinha essa confirmação e realmente em outubro, então, esse volume elevado de chuva, onde um mês choveu em alguns locais 5 vezes mais do que o previsto para o mês inteiro. Exatamente. Né? Então, começou a se caracterizar e a previsão é que a gente tenha um período chuvoso até o final do ano.
Nós temos uma matéria sobre este assunto, vamos ver ali. Chuvas, ventos fortes, enchentes, tornados. Santa Catarina tem uma posição geográfica que proporciona diversos tipos de mudanças climáticas em várias partes do estado. O El Niño é um fenômeno que chegou ao sul do Brasil na metade de 2015, sem data para ir embora. Bom, o El Niño é um fenômeno que acontece nas águas do Pacífico e elas têm um aumento na temperatura acima da média normal e fazem com que tenham toda uma alteração no regime de chuvas no mundo todo, de forma geral, e ela influencia bastante na região sul do Brasil, no caso Santa Catarina, trazendo mais chuvas, principalmente na primavera e também no inverno do ano seguinte. Fenômenos climáticos como este surgem causando muitos prejuízos e deixando alertas em todo o estado. Quando eu olhei para cima, estourou tudo, a janela do apartamento de cima. E daí só pedi misericórdia de Deus, porque não tinha mais o que fazer. Daí que eu corri lá em cima, as crianças tudo embaixo das coisas, né? Que torceu tudo, o apartamento, as paredes, tudo, móveis, jogou a geladeira, jogou de um canto para o outro. Não tem mais como morar aqui? Não tem mais, foi tudo. Desde 2011, a Defesa Civil passa por uma estruturação para enfrentar os eventos climáticos. Os municípios também começaram a criar a cultura da prevenção. Mesmo assim, as chuvas que trouxeram muitos prejuízos em outubro podem continuar durante o mês de novembro. Bom, novembro, principalmente na segunda quinzena de novembro, a gente está monitorando, mas existe uma perspectiva de chuvas também bastante volumosas e a gente vai ter que acompanhar. Muito bem, agradecer o cidadão ali que passou as informações para nós também. Agora, esse foi um dos piores que nós vimos aí, um fenômeno do El Niño, né? É oriundo do próprio El Niño, porque tem a Aninha, agora passou pelo mês passado aí a Patrícia lá no México. Sim, sim. Patrícia deve ser a irmã raivosa do El Niño, né? Deve ser aquela irmã meio fora do lugar do El Niño, né? Que passou lá, foi um susto muito grande, né? Nós já tivemos um furacão aqui também, furacão Catarina, né? Nossa. E esse tornado de Guaraciaba realmente que se destacou no estado nos últimos anos, causando realmente muitos danos. Porque, eu não sei se você pode me responder, mas se puder, por que acontecem tantos fenômenos desse tipo aqui em Santa Catarina? Acredito que o pessoal da gerência de monitoramento poderia dar uma resposta melhor, né? Eles estudam para isso. Mas eu acredito que é a posição geográfica, né? Muito se fala a posição geográfica de Santa Catarina, que acaba pegando esse corredor do frio do sul, né? A umidade do norte, com toda a questão do relevo, né? Acaba configurando a gente, infelizmente, um estado propício para a ocorrência de desastres. Né? Vocês trabalham na parte de resposta para esses desastres. Isso. O estado está bem estruturado para essas respostas? Sim, na verdade a gente fala que é melhor prevenir do que remediar, né? Então a gente tem investido muito em prevenção nos últimos anos. Principalmente muito em obras também estruturantes, né? Como a elevação das barragens, a aquisição do radar, mas também... A questão do radar também, né? Também como uma obra, né, estrutural para previsão. Se você consegue prever antecipadamente, você vai conseguir, né, atender e salvar as pessoas, né, salvar vidas, proteger a população antecipadamente. Então, a questão do monitoramento dos desastres e dos fenômenos climáticos, da previsão do tempo, ela é muito importante. Esse ano, nos últimos eventos do ano, o evento que aconteceu em outubro, vários municípios abriram abrigos preventivamente. Como já tinha essa previsão do nível chegar à cota de alerta ou à cota de emergência, então já sabia quais eram as casas que seriam afetadas, já se anteciparam. E aí a ideia que a gente diz,
botar na cabeça das pessoas que a defesa civil somos todos nós. Então, a população também faz parte do processo, ela também faz parte do sistema, né? Então, é importante ela ficar atenta, ela saber, principalmente as pessoas que moram em área de risco, qual é a cota e tomar as medidas realmente, né? Por isso que a gente sempre informa, além da previsão, se vier a acontecer, o que a pessoa deve fazer, né? Então, é importante a população que está em área de risco ter essa percepção de risco, ter essa ciência, saber o que fazer e fazer parte do processo. Então, essas pessoas que foram preventivamente para abrigo, elas conseguiram salvar seus móveis, seus bens materiais, né? Tiraram tudo, maiores consequências, a água né? Subiu, baixou e voltaram para casa, evitando maiores danos e prejuízos. Aquele radar de lontras, ele abrange 75%, 80% do estado, né? Sim, dos municípios. Tem uma região ali do oeste que ainda é descoberta. E essa que fica descoberta, existe alguma... O pessoal tem um... Sim. Como faz para se prevenir? A secretaria, focada ali dentro da Diretoria de Prevenção, então com a Agência de Monitoramento, estão trabalhando já na construção de um segundo radar, aí, uma aquisição do segundo radar para a Defesa Civil, para poder abranger, então, 100% do estado. Porque o radar ele é muito importante para essa previsão de curto prazo. Então, se ficarem atentos às nossas mídias sociais e nosso veículo oficial, né, o site da Defesa Civil, ali você vai ter previsões de curtíssimo prazo. Nas próximas 2 horas, pode dar granizo em tal município, pode chover em tal município. Então, essa ferramenta do radar é muito importante justamente para essa previsão de curto prazo, né? O que vai acontecer daqui a 1, 2 horas. Muito bem. Você está assistindo o Espaço Cidadão e nós estamos entrevistando a Caroline Margarida, que é diretora de respostas aos desastres, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já continuamos a conversa com ela. Mais uma vez, muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência. E eu sempre costumo afirmar, e faço questão, você é um formador de opinião, uma pessoa que, para nós, é muito importante a sua audiência. Por isso, agradecemos profundamente o fato de você estar acompanhando aqui o programa Espaço Cidadão. E nós temos a companhia da Caroline Margarida, que é diretora de resposta aos desastres aqui em Santa Catarina. Caroline, eu já fiz essa pergunta para você anteriormente e só reafirmo ela, de que forma que o Estado está preparado para encarar esse El Niño deste ano. É mais ou menos aquilo que você falou, ou teria mais alguma coisa a acrescentar? Estamos preparados em 2 frentes, né? Como eu falei, toda a parte da prevenção e monitoramento, que é muito importante. Certo. Né? Então, você está monitorando a previsão do tempo, monitorando o nível dos rios, né? Então, você consegue dar um alerta antecipado. E acontecendo o evento, é importante, então, a minha diretoria está preparada, como eu falei, está articulada com os órgãos do Estado, com um grupo de ações coordenadas, e aí adotar as medidas rapidamente, né? Nós temos os itens que eu já falei que a gente fornece de assistência humanitária, e para você ter uma ideia, hoje em dia a gente trabalha já com alguns pregões, a gente já tem alguns fornecedores pré-definidos, então em 24 horas a gente consegue, a partir do momento que o município solicita, agilizar, né? Você consegue botar o item de assistência dentro do município. Do Estado, quais são as regiões mais sensíveis a esses fenômenos aí? Vale do Itajaí, não? Praticamente o estado todo. O estado todo. Né? Dependendo do tipo de local, os últimos eventos da chuva, inicialmente a chuva, que vem em forma de tempestade, né? Ela tem um ciclo, então a tempestade ela gera às vezes o vendaval, né? O granizo, então você tem algum tipo de destruição. Muitos municípios, principalmente do oeste, meio oeste, extremo oeste, são afetados com esse tipo de evento, com granizo, com vendaval. Depois, em função da quantidade de volume de chuva, você tem as inundações, aí é uma preocupação. Aí já tem o Vale do Itajaí, principalmente ali, dos rios da bacia do rio Itajaí. Né? Complicado. Mas mesmo assim, Planalto Norte também, a questão dos rios, principalmente os rios que são influenciados ali pelo Paraná, e Sul também. Então, a gente não descarta nenhum município. Eu acho tão interessante, nós temos um fenômeno em Joinville muito interessante. Às vezes
tem dia que tem um sol enorme e a cidade está inundada no céu. Sim, tem essa questão da Por maré causa também. das marés. Isso mesmo. Então, quando vem essas chuvas fortes, como nós tivemos agora no mês de outubro, Itajaí também tem esse assusta problema. um monte, porque pega a maré e mais uma pancada d'água como aquela que nós vimos aí vários dias lá em Joinville. É coisa complicada. Sim, às vezes acumula o volume de chuva com a maré alta e a Exatamente. direção dos ventos também. Isso É. acaba formando uma barreira e a água não consegue escoar, né, como deveria. Nós temos internautas que gostariam de matar sua curiosidade em relação a esse fenômeno, essas coisas que acontecem em Santa Catarina. E eu vou te passando as perguntas ali. Tem um ali que diz: se eu estiver dentro do carro em uma enchente, o que devo fazer? É o Fabiano Santos de Itajaí que faz a pergunta. Bom, Fabiano, na verdade, para cada tipo de evento, as medidas são um pouco diferentes, né? No caso de enchente, de inundação, de alagamento, a gente sempre orienta que evite contato, então, com a água contaminada, que evite transitar em locais alagados. Exatamente. Então, se ele estiver dentro do carro, evite passar por rodovias e principalmente por pontes. Às vezes a gente tem a impressão de que vai dar, mas não, né, não dá. A gente já teve casos no estado de pessoas que foram tentar passar por pontes que estavam submersas e o carro foi levado. Né? Então, E aí, procurar o que um ele local faz? mais elevado, mais seguro e não transitar em locais alagados. Agora também não faça a pergunta depois de tiver com o carro já que nem um barco, né? Que daí não tem mais o... Aí vai fazer o quê? Né? É uma situação complicada, né? E aí orienta, né, buscar auxílio, Aí as grita, pessoas que moram, viu, as pessoas Fábio? Grita. que não estão dentro do carro e que estão em casa e que vê que a água está chegando também, no caso, dentro de casa, sair de casa, procurar um local seguro, procurar a Defesa Civil do município, procurar o Corpo de Bombeiro. É verdade. O Júnior Souza, lá de Chapecó, está fazendo uma pergunta. Se acontecer um tornado no meu bairro, devo ficar dentro de casa ou sair e procurar abrigo em outro lugar? O caso do tornado e do vendaval já é diferente. Né? A gente orienta ao contrário, em vez de, se a água estiver chegando, sair de casa, ficar dentro de casa realmente, se proteger. Geralmente os banheiros seriam um lugar mais seguro, por serem geralmente feitos de alvenaria, então você tem uma laje, né? Então orientar se proteger dentro do banheiro, fechar as janelas, as aberturas, porque as janelas funcionam, né? O ar entrando acaba suspendendo a cobertura. Por quê? Porque na rua você está sujeito à queda de árvores, objetos que... Ele mesmo pode voar também. Sim, sim. E objetos que o vento acaba levando e pode causar... A gente tem, na questão do vendaval e tornado, um número grande de feridos, geralmente, nesse tipo de evento. Incrível, né? Esse desse ano foi um exemplo típico, né? A Paula Martins, de Rio do Sul. O que fazer com meus alunos de 6 anos, na faixa de 6 anos, em caso de enchente na escola? Olha só. Caso de enchente na escola, ela deve estar perguntando, estou com os alunos na sala de aula e de repente começou a encher, começou a chover demais e começou a inundar. O que ela faz? Blumenau, como é um município que já teve mais recorrência com eventos, já aprendeu com a dor, né, que a gente diz, ele já tem algumas escolas que têm esse treinamento, né, questão de evacuação da escola no momento de um desastre. Infelizmente, isso no Brasil aqui, a questão, né, desses treinamentos em escolas não é muito cultural, né? A própria questão do voluntariado também não é muito cultural. Mas é aquela mesma orientação que eu dei para alagamentos, né? Liga para o 199, Defesa Civil do município, liga para o 193, Corpo de Bombeiro e pede auxílio. Geralmente, quando já tem essa previsão de que pode acontecer a enchente e que a escola está localizada numa área de risco, a orientação é que a água nem tenha aula, né? Que as aulas sejam canceladas. Muitos municípios, as próprias escolas e ginásios acabam funcionando também como abrigo, né? Na hora do evento. Não é o ideal, mas é a estrutura que os municípios possuem. Então, a orientação é essa, procurar auxílio se ocorrer, mas... E liga no 199, né? Com certeza absoluta. Procurar auxílio de quem entende do assunto. Renata Chaves, aqui de Florianópolis. Por quanto tempo o El Ninho pode atuar em nosso estado? Tem uma Bom, como até o gerente de monitoramento comentou no vídeo, né? Ele provoca geralmente uma primavera mais chuvosa, que é como aconteceu agora no final do ano, podendo provocar chuva também até o inverno do ano seguinte, né? Então, geralmente ele fica durante alguns meses atuando. Ele tem uma estadia boa conosco aqui ainda pela frente, né? Tem. E ele é cíclico, né? A gente já tem essa ocorrência de El Ninho
né? É por isso que eu digo, eu era feliz e não sabia. Porque naquele meu tempo não existia EUNIM, não existia nada, e não sabia de nada, né? Sim, Não tinha as essa informações. previsão tão assertiva. Né? Exatamente. Essa pergunta é do Tony Vilares, né, de Palhoça. Em qual período do ano o risco de enchente é maior? Bom, a gente tem costumeiramente o período de maior chuva, geralmente essa época da primavera, Primavera, verão, depois né? do meio do ano, né, para o final do ano, primavera, verão. Não, Então é o proximidade período de verão, né? que mais chove, né? Então as grandes enchentes, né, 2008, 2011, 2013, esse ano também, então ocorreram sempre mais ou menos nesse mesmo período, né? Exatamente. O EUNIM vem causando prejuízo em Santa Catarina, mas quais os principais impactos causados por ele no Brasil, independente de Santa Catarina, você sabe, não? Aqui em Santa Catarina, relacionado mesmo aos prejuízos causados pelos eventos que ele provoca. Então, por esse excesso de chuva, pelo granizo, pela tempestade, né? Então, elevados danos materiais para o município e prejuízos também, né? Muitos prejuízos para a agricultura, pecuária. Aqui em Santa Catarina, né, a gente tem muito disso em diversas regiões. Então, os prejuízos são realmente elevados. Eu já vi, e vocês já devem ter passado por essa experiência, né? Aí lá tá acontecendo aquele desastre todo lá e tudo mais, a pessoa precisa sair de casa e resolve que não vai sair, eu não vou abandonar minha casa, não vou sair daqui. Numa situação dessa, como que vocês agem? A gente aqui trabalha a nível de estado, né? A gente trabalha mais macro. Esse é um problema que os municípios enfrentam muito, das pessoas não quererem sair de casa. Quando tem criança, geralmente a gente aconselha acionar o Conselho Tutelar, né? Acionar a Secretaria de Assistência Social, para realmente convencer aquela pessoa e mostrar para ela o risco, porque muitas vezes a população não tem essa percepção do risco. Então ela já mora tanto tempo naquela área que aquilo já virou comum, né? Então, ela não tem aquela percepção dos indícios, né? Principalmente que a gente fala, quem mora nas áreas, o deslizamento ele acaba aparecendo, então nesse processo que eu falei de granizo, vendaval, quando a gente tem chuva, alagamento, o deslizamento ele acaba aparecendo como um desastre secundário, em função dessa saturação do solo com a chuva. E a gente vê muita gente que mora em áreas de risco, em costas, e realmente não tem essa percepção. Então é importante saber, né? As rachaduras começam a aparecer no terreno, as rachaduras começam a aparecer na casa, nos muros, a inclinação dos postes, a inclinação de árvore. Então mostrar para a pessoa que tem indícios, que está movimentando, que a casa dela realmente está em risco, né? E ter um convencimento para ela sair de casa. E enfiar na cabeça do Filho de Deus que se ele ficar ali, ele vai acabar morrendo, né? Porque tem gente que não adianta, daqui não sai, daqui ninguém me tira e o mundo está desabando nele e é incrível. Sim. Eu já vi situações assim até. É difícil, a pessoa não quer sair, né, de onde ela mora, onde ela está acostumada, a vizinhança. A gente entende também a posição, mas a gente tem que buscar proteger o cidadão, né? A tua diretoria é composta por quantas pessoas? Ela é composta por 3 gerências. 3 gerências. Então você Cada gerência tem quantos funcionários? Na verdade, a gente diz que a gente é muito uma equipe, né? A Secretaria de Defesa Civil, ela é bem enxuta. Então, a gente trabalha ali no meu setor, eu tenho as 3 gerências e mais o que a gente chama que é o cartório, que é toda a parte de homologação da situação de emergência, recebe os decretos, encaminha para homologação do Estado, né? Então, eu teria esses 4 setores. E fora isso, eu tenho mais 3 funcionários que trabalham não especificamente para uma gerência, eles trabalham para a diretoria como um todo. E vocês trabalham interligados com mais algum órgão, alguma coisa assim? Então, como eu falei, a gente é um órgão de coordenação e articulação. Então, a gente tem uma listagem de mais de 40 órgãos que fazem parte do nosso grupo de ações coordenada, como o Ministério Público também e alguns órgãos que eu já citei anteriormente, como os principais órgãos operacionais, como eu falei, né, bombeiro, polícia e tudo mais. Exato. Mas a gente tem essa articulação com todas as secretarias de Estado, com as secretarias executivas, com esses órgãos operacionais, alguns órgãos federais, como Exército, né, e algumas ONGs, como o Rádio Amador, né. Com os municípios também? Então, assim como a gente tem o GRAC a nível de Estado, que é a defesa civil dos municípios, a ação a nível de Estado, o município ele também tem esse GRAC a nível municipal. Então, ele vai ter o coordenador da Defesa Civil, mas o coordenador da Defesa Civil, a gente tem muitos municípios pequenos, às vezes a Defesa Civil é composta por 1, 2 pessoas, né? Então, como eu falei, eles têm que fazer o papel de coordenação e articulação. Eles vão ter que se aliar, então, a essas forças operacionais do município. Dentro da tua área, você teria mais alguma coisa a esclarecer? Fique à vontade. Não, na verdade é isso, né?
orientar para o cidadão que ele seja proativo também, né? Que ele faça parte do processo. Não espere que venha tudo, né? Não espere, né? Às vezes você não consegue ir de casa em casa, né? Retirar a pessoa de casa. Então, que ele entenda um pouquinho, principalmente as pessoas que moram em área de risco. A gente está sempre à disposição para auxiliar, né? Que fique atento, então, às nossas mídias sociais e ao nosso site oficial, principalmente nos momentos de chuva, né? Se está chovendo muito na sua região. Então, buscar saber se ele está morando numa área de risco ou não, né? Qual é a cota que a casa dele começa a inundar. Então é importante o cidadão fazer parte do processo também. Caroline, muito obrigado mesmo, mas eu vou te deixar à vontade para as considerações finais, nós encerrarmos nosso programa. Eu queria agradecer, né, a atenção de todos que assistiram à nossa audiência e estou disposta a bater temos uma nova conversa. 199, né? 199 é a Defesa Civil do município. Do município. É. E de vocês? É o 3664-7001. Esse é o telefone de vocês. É o nosso telefone. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado a você também que acompanhou o programa Espaço Cidadão até agora. E no próximo estaremos de volta e espero contato com a sua audiência. Um grande e forte abraço a você e até a próxima.